A masterização A masterização é o último processo de produção de uma música, por isso carrega a responsabilidade de poder ser a etapa mais importante entre todas as outras. Hoje você vai aprender o que é masterização, quais são suas principais ferramentas, que você deve buscar para masterizar melhor e principalmente como elevar sua música para um outro nível, masterizando cada vez melhor. Salve rapaziada, Pel028 aqui, cara. Um dos vídeos mais pedidos da história do canal, tudo sobre masterização. Então eu resolvi trazer, e eu sempre vou trazer o que vocês pedirem. Então se tem mais coisa para trazer, comenta aí embaixo. E obviamente me ajuda aí, já deixa aquele like, porque esse vídeo aqui é especialmente para vocês. Então, sem enrolação, vamos direto pro assunto. Antes de mais nada, a gente precisa aprender a diferença entre mixagem e masterização, porque apesar de serem etapas bem distintas, tem muita gente que acaba confundindo e se refere a mix quando quer falar de master ou a master quando quer falar de mix. No processo de mixagem, a gente trabalha com todos os elementos separados: a voz, a caixa, a bateria, o baixo, o piano e qualquer elemento que tenha na sua música, buscando misturar, como o próprio nome já diz, mixagem significa mistura, buscando misturar todos eles e fazer uma só música, pegar cada faixa de áudio, cada track e resultar em apenas uma track. Essa vai ser a sua música mixada. E agora, no processo de masterização, a gente trabalha apenas em cima dessa track, buscando fazer processamentos gerais. Não só processamentos que vão afetar na caixa ou processamentos que vão afetar no violão. Não, isso a gente resolve na mix. Na master, a gente tá com uma visão muito mais geral, enxergando a música como um só produto e não como cada coisinha separada. A masterização surgiu na necessidade de transferir a mídia gravada e mixada nos estúdios para o consumidor final. Em seus primórdios, o engenheiro de masterização trabalhava fazendo a cópia da fita de rolo para as cópias que eram distribuídas para os seus consumidores, para que cada um pudesse ouvir na sua casa bem tranquilo. E nesse processo, com o passar do tempo, foram se aproximando técnicas com o intuito de sempre melhorar ali o produto final, sempre melhorar aquela mixagem que já estava pronta, melhorar aquele produto para destinar melhor para cada consumidor um melhor som possível. Até pouco tempo atrás, a masterização era um processo muito difícil e caro de ser executado, porque a tecnologia não era desenvolvida bastante e não tinham muitos plugins que faziam um trabalho honesto, um trabalho satisfatório. Ou seja, você tinha que apelar para os hardwares específicos e, mano, eram caríssimos. Além disso, o conhecimento sobre masterização não era divulgado e muito menos acessível, deixando dessa forma muito limitado quem masterizava, só quem tava lá nos grandes estúdios, entendeu? Era uma coisa muito mais seleta. E isso causou que quando o conhecimento da masterização começou a ser disseminado, mano, veio junto uma grande mitologia. A masterização se tornou uma coisa mística, onde muita gente fala coisas, não, porque é impossível. Virou um mito, entendeu? A masterização virou um mito. Então tem muita gente que deixa a masterização num patamar que na realidade não é o lugar dela. E isso se deve a toda essa história de conhecimento negado. Coisa diferente que a gente faz aqui. A gente simplesmente explana todo o conhecimento. Então, deixa sua curtida aí como forma de agradecimento. Mas aí o tempo foi passando e com o desenvolver da tecnologia, a masterização começou a se tornar uma coisa mais acessível. Os plugins que a gente usa para masterizar, eles são muito baratos, né? Tem gente que, principalmente no Brasil, vai ser muito caro, mas se comparar com os hardwares analógicos, cara, não tem comparação na realidade. Então, hoje em dia, você consegue fazer uma excelente master sem gastar muito. Então, isso tornou muito acessível. O que acaba muitas vezes faltando é algo que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E devido a isso, muitos engenheiros de masterização migraram para o digital e trabalham de forma híbrida, usando digital e analógico. E muitos até trabalham totalmente in the box, ou seja, dentro da caixa, dentro do computador. E agora, com a consagração das mídias digitais, né, e o decaimento das mídias físicas, o processo de masterização continua sendo um processo para transformar aquela mix final em um produto destinado para os consumidores. Porém, agora isso é feito de forma virtual e não física. A masterização, além de colocar várias etapas técnicas como conversão, inserção de metadados,
dados e afins, ela também é uma parte artística, assim como a mixagem. Porém, ela é a última parte na produção de um fonograma. O engenheiro de masterização, ele é o responsável para dar a finalização que a música precisa para ela ser reproduzida da melhor forma, independente do destino. Tem muita gente que pensa que masterização é só sobre dar volume. Cara, e não, tem nada a ver com isso. Na verdade, até tem. Obviamente que muitas vezes na masterização a gente vai dar um volume bem maior do que a gente consegue chegar na mixagem. Porém, isso não é uma regra, e muito menos a única etapa do processo. O que for preciso ser feito em prol do palco sonoro do consumidor, podemos e devemos fazer na masterização. E isso inclui trabalhar no balanço tonal, dinâmica e textura da música. E alguns engenheiros de mixagem não gostam que o som seja muito alterado na masterização. Então eles buscam fazer o máximo de processo na mixagem para que na masterização, cara, não tenha que ser feito quase nada. E sim, você pode mixar dessa forma. Inclusive, eu soltei um vídeo nesse canal aqui falando mixe como se não houvesse mixagem. Claro que não é uma regra, mas é uma excelente linha de pensamento. Dessa forma, muitas vezes você tá lá mixando e às vezes você envia a mixagem para outro engenheiro de masterização e, mano, já aconteceu de um engenheiro de masterização ouvir a música e falar: não, cara, na realidade ela não tem necessidade nenhuma, ela tá basicamente perfeita. Eu não encontrei nenhuma brecha, nenhum desequilíbrio e nem nada que precisasse ser feito nesse arquivo. Então, eu tô te devolvendo aí a sua mixagem, meio que a música já tá pronta. Mas é bom falar que é sempre bom você tá, quando possível, trabalhando com essa dualidade, porque mesmo que talvez a sua música você considere que ela já esteja muito pronta, cara, outra pessoa com outro par de ouvido, por uma nova perspectiva, ela pode enxergar vários caminhos que você ali não conseguiu. Por isso, sempre possível, é bom estar trabalhando em conjunto. Tá bom. Dito isso, podemos começar agora a falar sobre algumas ferramentas do processo de masterização. No geral, os plugins não são exclusivamente feitos para mixagem ou feitos para masterização. Claro que existem, sim, mas no geral não. Mas mesmo não sendo destinado para uma finalidade, existem alguns plugins que combinam muito mais. Por exemplo, na etapa de masterização, a gente vai preferir coisas muito mais cirúrgicas. Na etapa da mixagem, às vezes a gente prefere um compressor muito mais musical. O que seria um compressor musical? Um compressor musical é aquela coisa que você deixa 100% dos dados céticos, não, porque em um segundo ele vai agir, não. E você seguir apenas, única e exclusivamente pela sonoridade que o plugin ou que o hardware está te entregando. Você experimenta coisas novas, dependendo da quantidade de sinal que entra, tem um tipo de compressão. Isso a gente já falou aqui nesse canal também sobre os vídeos dos diferentes tipos de compressores. Agora na masterização não, cara. Na masterização você quer uma coisa muito mais cirúrgica, porque você tá trabalhando com uma música no todo. Então pequenas mudanças vão te trazer um enorme resultado, uma enorme diferença. Então você precisa de coisas minuciosas e cirúrgicas para você saber exatamente o que você está fazendo e não correr risco de você acabar atropelando outras coisas. Dentro dos plugins voltados para masterização, podemos dizer assim, existem várias maneiras também de se trabalhar, como dual mono, estéreo, mid-side, por regiões de frequências, dentre outros. E isso acontece, de novo, porque estamos trabalhando com arquivo fechado e precisamos de coisas mais cirúrgicas, como, por exemplo, uma equalização no mid e uma saturação nos sides. Se você quer que eu faça um vídeo sobre mid-side, comenta aqui, se você não sabe o que é. Gente, comenta tudo, sempre que você quiser que eu faça um vídeo, comenta. Vamos conversar, pô, esse canal é feito para isso, eu sempre tô escutando você. Uma coisa muito importante de se entender é o mindset da masterização. Muitas pessoas nessa etapa ficam com dúvidas de, como eu vou fazer, como eu vou masterizar, ou então até, cara, o que eu vou fazer para que essa master soe igual dos sons do mercado aí nas plataformas. Primeiro ponto, cara, você tem que entender e aceitar que a masterização é um processo que exige muita audição, um ouvido muito maduro. Então, por isso que você sempre vai ver uns engenheiros de masterização, costumam sempre ser uns carinha do cabelo branco, uns carinha bem velhinho já. Então você deve ouvir bastante música, estudar bastante as músicas que estão tocando e ouvir bastante a sua música para buscar entender o que pode ser feito para ela chegar no seu máximo de potencial. E obviamente, né, cara, bons equipamentos, boas referências, bons monitores e uma boa sala. Senão, na mixagem, uma sala péssima já te atrapalha. A masterização não existe. Porém, se você é um iniciante e não tem equipamentos tão legais assim, ou um ouvido
tão maduro. Cara, uma coisa que pode te ajudar muito é a utilização de referências. O quê? Monitores de referências? Não, referências mesmo. Outras músicas, entendeu? Na verdade, isso não é nem coisa de iniciante. É uma prática muito comum. Na hora de masterizar, a pessoa, ela pergunta ao cliente, cara, você gostaria que a sua música soasse como? Às vezes o cliente não sabe nem dizer. Ou então pode partir de você. Putz, essa música tá numa pegada assim. Acho que ficaria legal ela com uma estética, ela com uma textura, aquela música daquele estilo lá. Aí você pega a música, às vezes você pode jogar no seu projeto, ou então você pode abrir ela tocando na sua mídia aí, normal, e você ir masterizando com aquela referência. Referência não significa copiar, gente. Referência significa apenas referência. E o outro ponto é, muitas coisas vão soar diferentes. É normal isso. Porém, coisas essas que a maioria das vezes não são feitas na masterização, e sim lá na mixagem. Mas a gente tá falando de master aqui, outra etapa. Mas eu tenho que deixar claro duas coisas aqui. Referência tem que ser algo consagrado no mercado. Algo, mano, indiscutivelmente bom. Mas ainda assim é uma excelente forma de te auxiliar lá na hora. Outra coisa que você deve entender também é o quanto que você deve respeitar a mixagem na masterização. Não é tarefa da masterização você alterar características que a mixagem trouxe, mas sim elevá-las, colocando então o trabalho em um outro nível. Não existe uma regra de o quanto você deve respeitar a mix e o quanto você deve não tentar entrar lá e modificar muita coisa, mas cara, você tem que entender que a mix existe, tem suas características e o seu papel não é tentar mudar isso. Claro que às vezes são necessárias manobras grandes, mas nesses casos é legal que você tenha, mano, uma boa via de comunicação com os outros caras que estão envolvidos nesse processo de produção, né, da música inteira, para que não se tenham surpresas negativas, para que o cara não te manda a música lá e você mete a louca lá, sendo que nem era isso que estava combinado, entendeu? Inclusive é muito importante que no processo inteiro de uma produção de uma música, todas as etapas se conversem o tempo todo, se possível. Muitos engenheiros de mixagem acabam por masterizar suas próprias músicas, porém, no high level, no alto nível da produção musical, isso não é muito comum. Mas, no dia a dia, às vezes pode ser a única opção, por diversos fatores, como orçamento, tempo e outras coisas também. Mas, cara, eu vou dar uma dica de coração, mano. Eu sei que não existe regra, mas essa aqui é quase que uma regra. Caso seja você mesmo o cara que vá masterizar o som que você já mixou, mano, espera no mínimo um dia após a mixagem já feita. Vai por mim. Mas eu sei que isso nem sempre é possível, mas cara, sempre que existir essa possibilidade, faça isso. Espere, terminou de mixar, mano, aguarde no mínimo um dia pra você ir lá e começar a masterizar. Isso é importante para que haja a chamada virada de chave no seu cérebro. Você deixe de ser um engenheiro de mixagem e passa a ser um engenheiro de masterização naquele momento. Ai, mas não é tudo a mesma coisa? Então, se você fizer tudo junto, vai ser tudo a mesma coisa. Você acabou de mixar, o som tá pronto. Aí você vai masterizar, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Você já deixou o som pronto, que você ainda tá com a cabeça do engenheiro de mixagem. Agora, se o som ficar lá descansando, igual uma carne que acabou de sair da churrasqueira, se ela ficar lá descansando, cara, quando você pegar aquilo depois de um dia, você já vai ter amadurecido os seus ouvidos. Tá, mano, outra virada de chave. E uma coisa que muita gente tem dúvida também, tá bom, mas eu vou masterizar dentro do projeto ou tem que renderizar para masterizar por fora? Vou te contar. Cara, na realidade, isso é uma questão um tanto quanto pessoal. Muitas pessoas preferem, não, o projeto tá aqui, abro ali, crio um novo canal, faço um roteamento ali, mesmo, e acabou. Mas isso pode acabar te prejudicando um pouco nessa tal virada de chave. Além de tudo, mano, usar muito processamento da sua máquina, porque toda a mixagem tá ali e você ainda vai colocar o processamento de masterização. Então, o recomendado, o padrão, e também levando em consideração que existem o engenheiro de mixagem e o engenheiro de masterização, o mais comum é que seja masterizado em outro projeto. Mas pode fazer do seu jeito, ninguém vai brigar com você. Só lembra de dar um intervalo para sua mente e para os seus ouvidos. Mano, tudo bem. Agora eu vou responder a maior dúvida que quase todo mundo tem em relação à masterização. Eu preciso deixar minha master batendo menos 14 lufs pro Spotify não diminuir o som da minha música. Cada música vai ter o seu sweet spot de volume. Algumas vão soar mais altas e outras vão soar mais baixas. E isso não tá apenas relacionado ao quanto de lufs que ela está batendo. Alguns gêneros como trap, pop, rock tem, cara, uma estética por natureza muito comprimida, com bastante punch, em alguns casos até distorção. Então essas músicas naturalmente vão soar mais altas. Você pode ver grandes hits aí batendo de -6 a -9 lufs. E se você quiser ser o cara que vai respeitar os
os menos 14 lufs, você, mano, nunca vai dar o punch, nunca vai dar o volume que essa música precisa para ela soar bem dentro do seu gênero. Até porque esse processo de loudness faz parte da estética do som e não apenas um quesito técnico. E mesmo dessa forma, não respeitando os menos 14, eles ainda vão soar muito bem nas plataformas. Tá duvidando? Cara, vai escutar qualquer trap gringo aí. Diferente, por exemplo, de uma nova MPB, que é um estilo muito mais solto, com arranjos muito mais leves. Então, cara, se você masterizar ali e deixar ela batendo em menos 9 loops, provavelmente você vai estragar o som. Não é aquela proposta, entendeu? Com esses dois exemplos, percebemos que o que vai ditar o volume da master é sempre a música. Que música você tá fazendo? O quanto que a música pede, como as outras músicas desse mercado estão se comportando de uma maneira estética, dentre outros vários fatores. E não apenas uma regrinha das plataformas. Opa, passei de menos 14, ferrou, vou tomar multa. E cara, convenhamos, com a Loudness War aí, até hoje, se você subir uma música aqui pela estética, tá ligado? Mano, por definição, ela precisa ser alta, mas se você se prender à regrinha dos menos 14, pode ter certeza, a sua música tocada numa playlist junto com grandes outros hits, mano, ela vai passar desapercebida. Vai estar todo mundo lá torando um som, pancada, altão, não sei o que, aí vai começar a sua música, aí todo mundo, Ixi, começou a música ruim, música fraca. Nossa, a gente tava dançando. Oxe, aumenta o volume, não tem como aumentar, tava no máximo. Então pula a música, pula a música, pula a música. você vai perder competitividade no mercado. Entendeu agora, cara? Agora você conseguiu entender por que não importa quantos lufs a sua música tá batendo, e sim o que ela está pedindo? É isso, mano. É isso que eu tento passar aqui. Mixagem e masterização não são regrinhas, mano, e sim como você entende, sim quais filosofias você tem, como você compreende o mercado. E, cara, se você quer continuar compreendendo melhor o mercado e as filosofias, você precisa se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar uma curtida, comentar, valeu, Pel, você é loucão, mas até que ajuda um pouco, e compartilhar esse conteúdo, mano. É tudo de graça isso aqui, é a única coisa que eu tô pedindo pra vocês, tá ligado? Mano, e se você quiser também ter acesso ao nosso curso de Master, mano, por um preço ridículo, é só você ver aí na descrição. Se ele... Ah, mas não tá na descrição? Não, então peraí, daqui a pouco ele vai estar. Volta outro dia e vê aqui. Tamo junto, rapaziada, valeu demais, um abraço e até mais.